Mulher que já tinha 5 filhos dá à luz a quíntuplas. Uma história que tinha tudo para ser feliz teve uma trajetória cheia de abuso e exploração midiática, tanto da família quanto a uma atitude estúpida do governo canadense. Esse é o caso das irmãs John. Olá pessoal, olá minhas joias, meu nome é Vanusa Araújo, sejam bem-vindos ao canal do YouTube Sala Vermelha. Aqui falamos sobre casos criminais resolvidos, não resolvidos, sobre pessoas desaparecidas e sobre casos misteriosos. No final eu pontuo uma lição que o caso me dá e dou a minha opinião, e vocês também podem dar a opinião de vocês, tudo sempre com muito respeito, ok? Eu já peço para vocês, deixem o like, comentam, compartilham, ativem o sininho para que vocês sejam informados assim que os vídeos forem publicados. Dados os recados, vamos para o caso de hoje. Quando a gente fala de exploração na mídia, parece que a gente está falando do nosso momento atual, né? Mas não, isso aconteceu há quase 90 anos. Em 1925, Olive e Elsie John se casam. Eles vão morar em uma pequena fazenda em Corbel, Ontário, no Canadá. O lugar era tão simples que não havia água encanada, rede de esgoto e luz elétrica. Em 1926, nasce o primeiro filho do casal, Ernest. Rosemary em 1928, Therese em 1929, Daniel em 1932 e Pauline em 1933. Até aí tudo normal, apenas muitos filhos em pouco tempo, mas tudo ok. Mas a grande surpresa vem em 1934. Quíntuplas. Isso mesmo, 5 meninas de uma vez só. Até para a medicina, o caso apresenta 2 fatos fora do normal: quíntuplas e idênticas. Hoje em dia é raro isso acontecer, imagina em 1934. Quando os pais souberam da gravidez, eles achavam que fosse gêmeos, mas com 7 meses de gestação, ela entrou em trabalho de parto, complicado e prematuro, dando à luz a 5 meninas: Annette, Emily, Yvonne, Cecil e Marianne. Os pais tiveram ajuda da comunidade em que moravam, todos queriam ajudar de alguma forma. O pai logo percebeu o grande interesse da mídia em relação às crianças e viu uma oportunidade de ganhar dinheiro. E ele aceitou uma proposta para exibir as meninas em uma feira mundial em Chicago. Era tipo um circo de antigamente, onde tinha mulher gorila, boi de 2 cabeças, mas logo ele se arrependeu. Mas essa atitude acabou chamando a atenção do governo canadense, que resolveu interferir, alegando que os pais não tinham condições financeiras de cuidar das meninas. O Estado entrou com pedido de tutela das quíntuplas e tirou as meninas da família praticamente à força. O estranho é que eles não tiraram os 10 filhos, eles tiraram somente as quíntuplas. Parecia que o governo iria cuidar das meninas, dar tudo o que elas precisavam, mas não. O governo também resolveu faturar em cima das garotinhas. O governo criou um parque com o nome das meninas, Johnnyland, onde as pessoas compravam ingressos para ver o show, onde nada mais era do que ver as meninas brincando em um cercado. Elas apareciam, davam um tempinho, apareciam de novo, faziam isso umas 3 vezes por dia, parecendo um show de bichos amestrados. Essa história é tão absurda que a gente se pergunta quem pagaria para ver isso, né? Mas teve tanta procura que eles tiveram que aumentar o espaço. As quíntuplas passaram a ser a maior atração turística do Canadá na época. Tinha mais público do que as cataratas do Niágara. Ao todo, mais de 3 milhões de pessoas passaram por lá para conhecer as quíntuplas. Os holofortes eram enormes em cima delas. As quíntuplas de John. Virou uma marca de publicidade internacionalmente de vários produtos de higiene, de alimentos, eram chamadas para filmes, para propagandas, todos queriam ver as quíntuplas em seus comerciais. Era difícil ter um comercial que não tivesse relação com a imagem delas. Elas estavam fazendo muito sucesso. Um dos curtas que foi feito sobre a história das meninas foi indicado ao Oscar.
o filme Five Time Five, que mostra a comemoração de 5 anos de idade das crianças. 2 dos comerciais mais famosos que elas fizeram foram os calendários, Calendar Illustration e o Palmolive Soap. Os pais visitavam as filhas, mas eles nem podiam ter tanto contato com elas, de tantos contratos que elas tinham que cumprir. Lembrando que eram só crianças. A família também explorava. Na cidade tinha 2 lojas, uma da família e outra das freiras, que cuidavam pessoalmente das meninas. Nas lojas eram vendidos bonecas, chaveiros, tudo com o rosto das crianças. Por 9 anos o governo canadense cuidou das crianças. Nesse tempo, as meninas foram exploradas de todas as formas. Rendeu durante esses 9 anos aos cofres públicos mais de 500 milhões de dólares. Olive e Elzire queriam as filhas de volta. Eles entraram muitas vezes na justiça para que elas voltassem para casa. Só em 1943, com 9 anos de idade, que isso aconteceu. Os pais também receberam um bom dinheiro, que era parte do que as meninas tinham ganhado ao longo desses anos, com os trabalhos que elas fizeram. De acordo com a autobiografia de 3 delas, voltar para casa agora com os pais, o que era para ser um alívio, foi um dos piores pesadelos de suas vidas. Isso é o que as 3 sobreviventes contaram no livro. Com os pais, os contratos milionários continuaram. Elas tiveram dificuldades de se adaptar e relataram que sofreram abuso sexual pelo próprio pai, mas nada foi feito judicialmente. Assim que fizeram 18 anos, elas saíram de casa e foram viver a sua própria independência. Uma delas morreu com 20 anos de idade, por conta de uma doença. 4 se casaram, tiveram filhos, mas todas se divorciaram e voltaram a morar juntos novamente. Apenas uma não se casou. Em 1970, outra veio a falecer, com 36 anos, também por problemas de saúde. Na década de 1990, Annette, Yvonne e Cecil tiveram muitas dificuldades financeiras. As 3 sobreviventes lançaram um livro, The John Tragedy, que serviu de base para uma minissérie Million Dollar Babies. Elas fizeram isso para chamar a atenção do público. Uma campanha online foi feita, mas dessa vez para pedir ao governo canadense que reconhecesse a exploração que elas sofreram na infância por anos, e também abriu discussões para o abuso e exploração infantil. 2 anos depois, elas foram indenizadas pelo governo canadense com a quantia de 2.800.000 dólares. Parece muito, mas se for comparar com os 500 milhões de dólares que o governo ganhou com elas durante 9 anos, não chega nem perto. Além disso, elas tiveram gastos com advogados e outros envolvidos na produção do livro. Yvonne morreu em 2001. Annette e Cecil, com 89 anos, moram em uma casa de repouso e elas procuram não falar muito com a imprensa. A cidade que elas moraram, North Bay, em Ontário, no Canadá, querem demolir a casa que era delas. A prefeitura da cidade tenta levar a casa para um lugar onde não tem conexão nenhuma com elas e sem nenhuma verba para manter. Além da casa, que é um museu na cidade, atualmente, não há nada mais na cidade que lembre as irmãs John. Nem mesmo o nome de uma rua ou um memorial, nada. E elas foram a salvadora da pátria, da cidade, do estado, em um momento muito difícil na época, que foi o período da crise econômica mundial de 1929. Depois de tudo que aconteceu terminarem assim, é muito triste. Após as quíntuplas, o casal teve mais 3 filhos. Em 1936, Oliver Jr., em 1938, Victor e em 1943, Claude. Bom, pessoal, tudo que envolve criança é muito sério. Eles são vulneráveis demais. Nesse caso, a primeira infância foi roubada, a segunda também, a adolescência também. Todas essas fases que elas passaram comprometeu a vida adulta delas, tanto que elas se casaram e não conseguiram manter um casamento, elas não tinham estrutura para isso. Elas criaram uma dependência uma da outra e isso é absolutamente compreensível diante de tudo que aconteceu com elas. Eu achei um absurdo desde o começo ao fim, né?
tudo que aconteceu com elas. Hoje em dia, seria praticamente impossível da gente passar por uma situação dessa, porque hoje as leis são outras e a prioridade é o bem-estar da criança. Nesse caso, primeiro, o governo não tinha que ter tirado as crianças dos pais. Se quisesse ajudar, ajudaria a família toda. E quem deveria proteger, quando pôde, não fez, que são os pais, quando tiveram a oportunidade. Segundo, ninguém pensou no psicológico delas. Elas não tiveram nenhum acompanhamento em relação a isso. E por fim, terminaram com a população não reconhecendo o que elas fizeram pela cidade. Eu acho que é obrigação do governo canadense cuidar dessas sobreviventes da melhor forma possível. Obrigação, essa é a minha opinião. Qual é a sua opinião sobre esse caso? Sempre com muito respeito, deixem os comentários de vocês aqui para eu ler. Muito obrigada, me acompanhe nas redes sociais. Até o próximo vídeo, beijo, bye!